Vocês nunca pediram tanto pra ensinar uma maquiagem como vocês me pediram pra ensinar essa. Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Estou aqui hoje para reproduzir essa maquiagem que eu usei para ir trabalhar na última quinta-feira. E eu postei essa foto, não esperava a repercussão que teve, porque vocês pediram em peso para ensinar como fazer ela. Faz tutorial, era só isso que tinha no meu direct, então estamos aqui hoje para isso. Vou começar, nesse dia eu fui trabalhar com o Full Glam, né? Até cílios postiços eu coloquei. Eu já fiz um outro vídeo parecido aqui no canal, que no caso foi a cliente que me viu com a maquiagem e ela quis que eu fizesse a mesma nela. E aí eu trouxe aqui pra vocês, só que aqui hoje no caso foram vocês que gostaram e pediram pra eu trazer, né? E tô dizendo isso porque naquele vídeo eu fiz a pele um pouco diferente. Ó, eu vou começar com o hidratante Bepantol Restaurador Noturno, que é o que eu sempre uso. A lista de produtos, gente, vai estar na descrição do vídeo, como sempre está em todos os vídeos aqui do canal. Tem os produtos na descrição com referência da cor, tudo certinho. Mas então, eu hidratei a pele, como eu sempre faço. Eu uso esse hidratante porque minha pele é seca. E eu vou usar uma base que é mate. E se eu não usar um hidratante bem potente assim na minha pele, essa base fica totalmente esturricada. Eu passo bem aqui na região dos olhos também, mas eu não passo aqui na pálpebra. Vocês vão entender mais pra frente por quê. Eu também usei Gloss Oil da Karen Bakini pra hidratar o lábio. Pra quando chegar a hora de aplicar o batom, minha boca não tá tão feia assim. Aí a base que eu usei foi a base Cover Up da Mari Maria, que apesar de ser uma base mate, ela fica bonita na minha pele se eu fizer a preparação de pele do jeito certo. Isso porque numa pele oleosa, ela funciona diferente, né? Mas eu escolhi ela porque ela é uma base que resiste bem na minha pele, dura bem na minha pele. E quando eu tô trabalhando atendendo o cliente, eu tenho que usar máscara. Então eu tenho que usar uma base que seja bem resistente, né? Por mais que no dia eu fiquei umas 12 horas com essa maquiagem, e aí começou a sair um pouquinho aqui no lugar da máscara, mas assim, tem que fazer. No outro vídeo que eu fiz, eu tinha feito correções pontuais com corretivo. Eu não tinha aplicado base no rosto inteiro, igual eu fiz dessa vez. E aí eu vou aplicando em tudo, até deixar o tom do rosto uniforme. Aplico a base em tudo, exceto a área dos olhos, né? Porque eu gosto de deixar livre para receber apenas uma camada de produto, que vai ser o corretivo. Base aplicada, vou usar corretivo, Visela. Vou colocar uma quantidade aqui, outra quantidade aqui. No dia, eu não lembro se eu fiz isso, se eu peguei um pouquinho de corretor laranja e coloquei aqui no cantinho para misturar junto com o corretivo normal. Não me lembro, mas agora eu vou fazer. Aí eu vou esfumar com a esponjinha. Não é esfumar que fala, esqueci, aplicar. Apenas aqui no cantinho, que é onde eu tenho mais a cor da olheira, né? E aí o restante que sobrar na esponjinha, eu levo pra aqui, pro restante da área dos olhos. Esse tipo de cobertura aqui pra mim já tá ótimo. Eu não faço muita questão assim de esconder tudo 100%. Aí eu usei o contorno líquido da Xiglan. Eu tô nessa fase de usar contorno. Não sei o que aconteceu comigo, que antes eu não usava. Mas estou nessa fase. E aí eu apliquei um pouquinho dele. E eu usei esse pincel aqui, que é réplica da Real Techniques, da Shein, que eu não gostei dele pra aplicar base, mas eu descobri essa função pra ele, que é esfumar o contorno. Que é bom que eu descobri ele pra essa função, porque aí o pincel não fica perdido, né? Ele tem um formato bom pra isso. E eu só passo aqui na lateral do rosto mesmo, na testa eu não gosto de aplicar. Na testa eu gosto geralmente de finalizar com o bronzer. Aí eu usei esse aqui da NARS. Peguei um pincel grandão.
Apliquei também, já vou aplicar na testa, mas eu apliquei também aqui na lateral do rosto, né? Afinal, bronzer e contorno são coisas diferentes. E aí eu aplico logo em cima, logo acima do contorno. E aí eu crio essa sensação de cor, de bronze, e a dimensão da sombra fica logo embaixo, de onde eu estou bronzeadinha. E aí sim, eu aplico na testa. Eu gosto de aplicar na testa porque eu sinto que dá uma finalizada assim na maquiagem, porque senão a testa fica sem nada. Eita, será que tava fora de foco? Senão a testa fica sem nada. E eu sem base, naturalmente, tenho essa lateral um pouquinho mais bronzeadinha, né? Um pouquinho mais... uma cor mais escura, assim, do que o meu tom mesmo. Então eu gosto de recriar isso aqui, esse efeito que eu já tenho com o bronzer, por mais que eu tenha escondido com a base que eu apliquei antes. Aí, pra não ficar uma sensação de máscara no rosto, eu venho com o pincel que eu apliquei o contorno e pego o próprio bronzer e vou aplicando aqui em cima, ó, onde tem o couro cabeludo. Porque aí eu pinto essa parte e não fica aquela sensação de máscara, né? Tipo, a cor do couro cabeludo super clara e a cor do bronzer super bronzeadinho. E aí isso dá acabamento na maquiagem, ó. Eu acho que faz diferença. E eu não consigo fazer isso com aquele pincel grande. Ele não pinta essa parte, então eu venho com esse pincel. Depois de fazer isso, se precisar, aí eu vim com o pincel grande só pra esfumar, caso alguma coisa tenha ficado marcada. Mas pra pintar mesmo a raiz do cabelo, assim, e tirar essa diferença de cor só com aquele pincel mais juntinho mesmo. De blush, eu usei este blush aqui da Sephora, porque ele tava aqui em cima, que eu tinha gravado um vídeo, né, com ele. E ele tava aqui perto, eu usei ele mesmo. Quando eu me maquio pra ir trabalhar, gente, às vezes eu tô meio atrasada. Eu pego as coisas que eu vejo pela frente. Aplico bem na maçã do rosto, quase chegando perto do nariz. A máscara esconde mesmo. Geralmente o blush não dura por causa da máscara, mas é só pra eu sair da minha casa com a maquiagem pronta, chegar no salão, a cliente me ver antes de eu colocar a máscara, sabe? Aí eu tô ali com o negócio todo pronto. Depois que eu coloco a máscara, vai começando a sair. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no corretivo. Aí vamos pra sobrancelha. Eu usei essa pastinha da KVD e preenchi a sobrancelha do jeito de sempre. Coloco tudo pra cima, penteio tudo pra cima. Crio um traço aqui embaixo, que vai ser meu guia, que é onde eu vou preencher praticamente o buraco que eu tenho na sobrancelha. E aí, depois que eu crio esse traço, eu uso ele de base pra criar os outros fiozinhos que vão preencher a sobrancelha. Eu parto desse traço de baixo e vou puxando fiozinhos pra cima. E aí vou preenchendo aqui o restante. E a pele, como vocês podem ver, é isso, sem segredo. Quando eu me maquio, gente, eu me maquio de qualquer jeito. Eu só saio passando produto na cara, entendeu? Então não tem muito mistério não. Você faz, se você for reproduzir, né? Você faz a pele do jeito que você tá acostumado. E aí a mesma coisa com essa sobrancelha. E aí toda vez que alguém me vê fazendo a sobrancelha, sempre me perguntam: ah, que pincel é esse que você usa, que não sei o quê. Não é o pincel que eu uso que é fininho. Qualquer pincel que você usar com uma pastinha de sobrancelha e você
preparar a cerda, ou seja, achatar o produto na cerda, ele vai ficar fininho. Qualquer pincel chanfrado. Até mesmo aqueles pincéis chanfrados que estão velhos, que as cerdas já ficaram abertas, funciona para ele voltar a ficar fininho. Enfim. Aí eu vou aqui preenchendo a sobrancelha. E depois que eu preencho, eu pentio de novo com essa escovinha para deixar tudo pra cima e possivelmente tirar algum risquinho que tenha ficado marcado demais. E eu, sinceramente, honestamente, gente, eu não me lembro se no dia eu usei iluminador. Eu vou olhar aqui a foto pra ver se... Mas não tá aparecendo iluminador na foto. Eu não me lembro se eu usei, tá? Se eu usei, o único possível de eu ter usado é esse aqui, porque é o que tá na necessaire das coisas que eu usei no dia. Vou usar ele, né? Mas não tenho certeza se no dia eu usei. Não consigo me lembrar. Apliquei aqui nos pontos altos da lateral do rosto. E somente. E aí, depois disso, a pele, eu sei que eu selei, porque eu ia usar máscara. E eu usei o pó da NARS, o pó solto, meu queridinho da vida, pra selar. E aí eu apliquei primeiro na área dos olhos, com a esponjinha de veludo. Então eu selei aqui primeiro. Aí depois eu venho com o pincel, o mesmo pincel que eu usei pra aplicar o bronzer. Eu pego com o pincel. E aí eu venho aqui na área dos olhos, terminando de selar e vou levando pra lateral. Aí eu pego mais quantidade e vou depositando o pó com o pincel aqui na parte de baixo. E pra polir tudo, eu faço movimentos circulares na lateral do rosto. Aí do outro lado eu repito o processo. Pego o pó com o pincel, vou esfumando embaixo da área dos olhos. Pego mais pó e vou pressionando o pó aqui embaixo, que não tinha nada, né? E dou polimento, fazendo movimentos circulares na lateral do rosto. Assim eu junto tudo, né? Blush com bronzer, com o contorno que tava ali embaixo. Aí fica uma coisa só. Aqui no redor da boca eu faço a mesma coisa, eu vou pegando pó e pressionando assim na pele. E na testa, a mesma coisa. E aí eu vou tocando o rosto pra ver se tá selado. E eu paro de aplicar pó a hora que eu vejo que a pele tá sequinha, que não tá mais transferindo base. Esse pó é engraçado, porque como ele é radiante, ele não tira o viço quando você sela. Às vezes dá a impressão que você tá aplicando pó e não tá selando, mas ele tá assim. Quando você coloca a mão no rosto, você vê que tá sequinho. Só que a pele continua ali com aquele viço. Esse pó é maravilhoso. Depois que eu aplico o pó em tudo, como eu faço aquele polimento aqui na lateral, parece que na câmera não aparece tanto o blush. Pessoalmente ele tá bem naturalzinho, e é esse polimento que ajuda a deixar bem natural. Eu vou reaplicar, porque vamos supor que eu queira deixar o blush mais visível, né? Aí eu posso reaplicar assim um pouquinho do blush. Ó, tá vendo que apareceu mais aqui? Não tanto mais, porque eu também não quero que fique muito visível, mas o suficiente pra ficar com a cara de coradinha. Mas eu tô fazendo isso porque eu tô gravando o vídeo. Porque no dia eu deixei do jeito que tava, com aquele polimento, né? Aí agora indo pros olhos, eu usei um lápis de olho preto, que também foi o único que tinha aqui na necessaire. Que eu tô me obrigando a usar esse lápis preto. Que é o lápis preto também da NARS. Só que esse lápis preto, gente, ele é muito seco, tá?
Então, eu diria que se você for reproduzir esse olho, você pegue um lápis mais cremosinho, mais manteiguinha do que esse aqui que eu vou usar. E aí, lembra que eu tinha falado que eu deixei a pálpebra livre? Eu não apliquei nada, nem corretivo, porque o que eu usei nesse dia, se eu usasse qualquer coisa embaixo, como a minha pálpebra tem muita dobrinha, por mais que ela não seja oleosa, como ela tem muita dobrinha, as coisas que eu ia usar nesse dia iam acumular. Então eu deixei a pálpebra sem nada, aí eu apliquei bem na raiz dos cílios de cima. Eu usei um pincel, tipo um pincel lápis assim, ó, esse aqui é o MS16 da Mari Saad, mas tem o da Macrylan, que é o F08, se eu não me engano. Mas pode ser qualquer pincel lápis, qualquer pincel pequenininho, que é para esfumar esse lápis aqui na raiz do olho. E aí eu esfumo bem. Esse lápis é meio sequinho, ele é difícil de esfumar, tá vendo? Mas se você pega um lápis que é mais manteiguinha, é melhor. E aí vai esfumando. Eu vou fazendo movimentos de vai e vem pra tentar esfumar esse lápis. E aí eu vou colocando mais conforme eu sinto necessidade. Eu puxei um pouquinho aqui pra fora, eu não coloco muito pra esse lápis preto, não. Ó, tá vendo? Ele até é meio difícil, assim, de descarregar pra pele. Eu não coloco muito pra ele, esse preto não crescer muito, né? Mas aí eu vou colocando ele em direção ao cabelo. E aí eu vou puxando ele aqui mais na diagonal. Não tem problema se não ficar muito certinho, porque o brilho que eu vou colocar em cima vai disfarçar qualquer mal esfumado que ficar aqui. Então não tem tanto problema. Já deu uma manchadinha aqui, ó. Mas como eu falei, o brilho que eu colocar vai dar uma disfarçada. E aí no outro olho eu fiz a mesma coisa. Apliquei o lápis preto na raiz dos cílios e vou esfumando, fazendo movimentos de vai e vem com o pincel lápis. Pego mais um pouquinho, que é para dar aquela puxadinha na lateral. Não coloco tanto de vez, pro preto não crescer muito, se bem que eu acho que eu coloquei muito, hein? Ou não. Enfim, vou dar umas batidinhas aqui com o dedo, só pra tentar deixar os dois lados iguais, mas não vai ficar, mas também não tem problema, como eu falei, o brilho vai vir por cima. E eu preciso voltar com esse lápis bem, agora que já tá esfumado, bem perto da raiz, que é pra próximo da raiz, bem perto da raiz mesmo, fica preto, preto, preto. E é importante também aplicar aqui por dentro, pra ficar tudo preto, 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 senão ficam os espacinhos da cor da mucosa e não fica tão legal. De novo, se você tiver com um lápis que seja mais manteiguinha, é mais fácil, né? Esse aqui é mais sequinho. E aí ele dá um trabalhinho. Ainda mais que eu tenho duas fileiras de cílio, é difícil de pintar a raiz. E eu pinto bem aqui dentro do cantinho também, ó. Na parte interna. E por fim, eu vou pintar a linha d'água inteira. E no outro olho também. E aí eu venho com o mesmo pincel que eu tava esfumando a parte de cima e vou esfumar aqui na raiz do cílio. Eu vou pegar mais porque, assim como na parte de cima, eu tenho duas fileirinhas de cílios e aí sempre fica uns espaços em branco. É muito difícil pintar a raiz do meu cílio, nossa. Sempre fica uns espacinhos sem pintar.
E aí eu volto com o pincel, é um vai e volta. Lápis mais pincel, lápis mais pincel, até você sentir, até eu sentir, você sentir, se você estiver reproduzindo, que o acabamento na raiz do cílio ficou bom. Às vezes eu desisto, viu? Nem sempre eu consigo pintar a raiz do cílio, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uns espacinhos que ficam em branco, na cor da mucosa, e não pinta direito. Quando é algo líquido, é mais fácil. Quando é lápis, é mais difícil. Ainda mais um lápis mais sequinho como esse, né? Enfim, aí vai esfumando. E depois eu vou vir com uma sombra preta, né? Pra selar esse lápis, porque obviamente eu não ia sair com um lápis cremoso assim, com risco de derreter tudo. E aí, gente, aquele brilho, aquela sombra brilhante que vocês viram, vocês vão me matar, talvez, do Diamond Bomb. Me disseram lá pelo direct, eu não lembro quem, sempre tenta deixar aquele efeito molhado da sombra no olho, igual tava na maquiagem que eu fiz. Só que a verdade é uma só. Aquele efeito molhado é do produto. Não tem como você deixar um efeito molhado num produto que não tem esse tipo de acabamento. Tipo, pegar uma sombra cintilante e passar aqui por cima, não vai ficar, se ela não tiver acabamento molhado, não vai ficar naquele efeito. Aqui no caso, o Diamond Bomb tem esse acabamento, né? Ele tem um fundo transparente e tem esse acabamentozinho que dá a ideia de essa impressão de que tá molhado. E eu peguei com o dedo mesmo e fui aplicando, sem nada na pálpebra embaixo. E ele dá esse efeito, como eu falei, justo por ter o acabamento molhadinho e por ser um produto com base transparente. Então, eu usei o Diamond Bomb de metida, mas vocês podem usar, claro, o Diamond Bomb se vocês tiverem também, mas tem outros produtos que simulam esse efeito aqui também. Tem aqueles glitters fininhos, aquelas asas de borboleta que tem, que são transparentes, eles não têm fundo de cor, mas tem esse brilhinho cristal. Se eu não me engano, tem aquela sombra da Larissa Manoela, aquela jelly. Eu acho que aquela jelly da coleção Noiva Cadáver da Chiglan também daria esse mesmo efeito. Então é questão de procurar o produto que tenha acabamento molhado. E aí, como vocês viram, eu apliquei na pálpebra inteira, em cima do preto também, porque como tem a base transparente, não tem problema, né? E o que vai sobrando no dedo, gente, eu vou levando aqui pra pálpebra fixa também. Porque como é um produto que não tem fundo de cor, não fica marcado. Então fica uma coisa assim, desse jeito que vocês estão vendo. Se precisar de mais produto, pega e vai colocando, vai adicionando, de acordo com o brilho que você quer. Aqui de novo, vou dando batidinhas na pálpebra inteira, em cima do preto também. E o que sobra no dedo, eu vou levando assim pra pálpebra móvel, não vai ficar manchado, nem nada do tipo. E aí aqui também em cima daquele pretinho, que eu esfumei na lateral, lembra? Então o que tava parecendo que tava manchado, já não tá mais por causa do brilho. Aí lembra lá no começo do vídeo que eu disse, né? Eu não apliquei hidratante na pálpebra, eu deixei ela sequinha, justo porque esse tipo de produto aqui acumula. E na minha pálpebra, que tem dobrinha, tem excesso de pele, acumula. Tanto que acumulou no dia. Mas como eu já sei que acumula, eu não ia aplicar nada cremoso por baixo, né? Eu só apliquei a sombra assim mesmo e fui viver minha vida. Aí eu peguei um pincel pequenininho, esse daqui é o BT11 da Macrylan, uma sombra preta e fui selando esse lápis preto que eu apliquei aqui embaixo, esfumando. Eu não cresço mais o tamanho desse esfumado preto, eu vou só selando mesmo e dando uma esfumadinha, levando o pincel em movimentos de vai e vem para esfumar. E é assim, gente, hoje, se eu fosse refazer essa maquiagem em mim, eu teria... É que aqui eu tô reproduzindo exatamente do jeito que eu fiz da foto que eu tirei lá, que foi a maquiagem que vocês quiseram. Mas hoje, se eu fosse refazer essa maquiagem pra usar de novo, né, pra ir pra algum lugar, eu faria um esfumadinho na minha pálpebra pra dar uma escondidinha, assim, pra dar uma disfarçada nesse excessozinho aqui, só pra não ficar com essa impressão que tá muito caidinho, sabe? Porque o brilho, ele traz um pouquinho pra frente. Então eu faria um esfumadinho marrom, não muito escuro, bem
próximo do tom da minha pele, só pra ajudar essa disfarçadinha na pálpebra. Mas, de novo, no dia eu não fiz isso, eu fui direto na sombra preta e no brilho. E no dia eu usei uns cílios postiços também, que eu já tava, né, passando base. Até lápis preto eu tava passando, eu falei, eu vou colar uns cílios postiços também. Aí eu usei esse modelo aqui, ó, a referência desse cílio que eu usei é esse último aqui. Aí eu peguei essa cola de cílios, a Easy Pen, inclusive tem resenha aqui no canal, antiguinha, mas tem. E eu fiz um tracinho aqui, bem rente na raiz do cílio, que é onde eu vou colar o cílio. Essa caneta é uma cola de cílios, né? Não lembro se eu falei. E aí até já ajuda a deixar essa parte aqui, se tiver faltado, né? Pintar alguma parte da raiz do cílio com o lápis preto, essa cola já ajuda a dar uma preenchida. E essa cola aqui, ela é bem instantânea. Não precisa esperar ela dar liga. Eu falo essas coisas lá na resenha dela. Eu não passei no olho inteiro, porque como vocês podem ver, é um cílio que fica mais da metade pro final. E aí eu só encosto o cílio, ele já cola. Só preciso ajeitar aqui a pontinha. E a mesma coisa aqui no outro olho. Ó, tá vendo? É só de encostar, gente, já cola. Essa cola é muito boa. Eu dou acabamento no cílio da seguinte forma. Eu pego a máscara de cílios, eu coloco meu dedo aqui atrás do cílio, que é pra não borrar a pálpebra. E eu junto o meu cílio com o postiço. Aí aqui no cantinho, que não tem nada, tem só o meu cílio mesmo, eu aplico a máscara. E no cílio de baixo, eu capricho na máscara, porque como eu tô com preto aqui embaixo, se eu não aplicar bem, o cílio não aparece, né? Agora sim eu vou pro lábio. Eu tinha aplicado o Gloss Oil da Carimbakini, lembra? Ainda tem um pouquinho dele no meu lábio, eu não tiro esse excesso. Eu venho com o lápis labial da Ruby Kisses e contorno o lábio. Aí eu peguei também um pouquinho do batom líquido da própria Karen, mas é só um pouquinho mesmo. E aí eu uso ele pra misturar com o Gloss Oil e ficar uma texturazinha glossy. De novo, isso daqui é pra ficar bonitinho no meu caminho até chegar no salão. As pessoas me verem lá chegando, eu chegar pra cliente, entendeu? Mas quando eu coloco a máscara, isso aqui vai embora. E aí não tem mais nenhum passo, foi isso, foi essa maquiagem que eu fiz no dia. Acredito que o segredo dessa maquiagem aqui é escolher uma sombra com esse brilho cristal, que tem um fundo transparente e um acabamento molhado. É o que dá o tchan pra maquiagem, porque o restante vocês viram que é do jeito que eu sempre faço. A pele do jeito que eu sempre faço, o lábio simplesinho também e o olho também, né? Só a sombra que deu esse que é a mais. Finalizo aqui então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do passo a passo. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!